crescimento que o Senhor vai fazer, mas todo o crescimento nos vai sacar da comunidade. Amém? E assim diz a palavra do Senhor. O título da prédica é Uma fé que se expande para uma nova geração. Uma fé que se expande para uma nova geração. Amém? 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 15 ao 17. NVI. Os filisteus reanudaram a guerra contra Israel. E Davi saiu com seus oficiais para hacer frente. Pero Davi se quedou agotado. Diga comigo, Davi se quedou agotado. Assim que intentou matá-lo um gigante chamado Ezib-Benob, que ia armado com uma espada nova e uma lança de bronze que pesava mais de 3 quilos. Sem embargo, Abisai, filho de Sarvia, foi em sua ajuda e heriu ao filisteu e o matou. Ali, os soldados de Davi lhe fizeram este juramento: nunca mais saldrá sua majestade com nós outros na batalha, não seja que alguém o mate e se apague a lâmpada de Israel. Uau! Hermano, agora venimos à palavra, uma fé que se expande para a nova geração. Venimos aqui, rei Davi. Já não estamos em 1 Samuel, aquele muchacho que foi afrontar o gigante e matou Goliat. Agora estamos em 2 de Samuel. E claro, Davi já não tinha a juventude, já não tinha essa força mais. E disse que ele vai para uma peleia e de repente um gigante acurrala. Mas o que Davi tinha implantado em aquela geração era uma fé, que antes de Davi matar o gigante era impossível matar um gigante. Depois que ele matou, a nação de Israel entendeu que era possível. E a nova geração que vem sem temor de gigante, vem sem temor de afrontar a qualquer gigante. E de repente levanta um jovem, um muchacho, e disse: Davi, eu matei esse gigante. E todos os soldados disseram: Davi, a partir de hoje não hace falta que tu venha para o campo de batalha. Há mais gigantes para derribar, porque Davi matou um. A geração a qual ele levantou em la fé, mataram mais 4 gigantes. E aí está, nós que somos a geração de agora, o que estamos a implantar em essa nova geração? A fé suficiente para afrontar as dificuldades dos gigantes que temos nesse século 21. Porque agora vemos que Davi, através de sua vitória, redefine um ambiente espiritual a qual ele está, que rodeia. A gente agora sabe que é possível matar gigante. E disse: Davi, se quer da hora, tranquilo, só nos governa. Só nos governa. Deixa-nos, que nós faremos o resto. E é isso que nós temos que implantar em essa nova geração. Porque os que estão já delante aqui já estão viejos já, e necessitam de uma nova geração com força. Esses que estão aqui, esses dias eu hablo sempre na juventude, quando tenho um culto a live, e disse: ei, não era para nós outros, porque os líderes que estão aqui estão viejos já. Os líderes que estão delante, não sou eu, como Homerson, Maria, Catiúcio, Minei, já estão viejos. Quando eles chegam aqui na igreja, uns chegam assim, ó, se arrastando já. Eu digo: isso, Senhor. Então, nós outros estamos levantando uma nova geração. O que nós estamos implantando é expandir a fé para essa nova geração. E essa nova geração necessita entender que estamos em um campo de batalha, onde há gigantes, que necessitamos que seja ativada essa fé. Esse ano de 2026 é o ano da fé. Tu fé será estirada, tu fé será retada, tu fé será estigada e provada. Este ano tu se sentirá incômodo, porque há um crescimento que vai vir. Há um crescimento. Sabe, eu há 8 meses atrás, meu filho disse: papá, vou entrar no ginásio. Eu digo: hijo, vá, sim. Agora não estou praticando futebol, vou para o ginásio. E em 8 meses, esse ninho cambiou o seu corpo de uma tal maneira que as portas de casa, eu não sei o que vou fazer, vou ter que ampliar as portas de casa, porque ele anda assim. Eu digo: Vini, cierra os braços, mano. E outra coisa, antes ele não andava sem samareta, sem camiseta, agora só anda dentro de casa sem camiseta, e anda assim. Hijo, cierra os braços. Tenho que cambiar. Entenda uma coisa:
a fé que Deus quer pôr em nossas vidas, é necessário. Ele cambiou a sua maneira de pensar. Eu vi a mentalidade dele. A hora o alimento dele é outro. Eu estou comprando carras e carras de leite, de avena, ele compra potes de 4 quilos de nutrientes. Ele está se alimentando com plátano, com ovo, eu digo, Deus meu, cambiou o alimento. Se nós outros queremos crescer, se nós queremos sair do comodismo, é necessário, se nossa fé quer ser exercitada para viver algo novo, ter madurez espiritual, orações respondidas, é necessário se mover e ir no ginásio, que é a casa de papá. Aqui é um ginásio. Eu vou te explicar por que aqui é um ginásio. Porque esse próprio irmão que está ao teu lado vai te retar a tu amar, a tu perdonar. Então, é claro, eu tenho visto meu hijo cada dia cambiando mais. E ele disse, padre, quando Deus estiver em corpo desta maneira, eu vou parar. Eu digo, hijo, em sério? É a hora de estar caminhando com César, sempre está com César, de Anabel e o Felipe. A ver, é que Felipe é um cachorro de homem que, digo, Deus meu. Então, Deus não está te rompendo, Ele está te formando. E esse ano é o ano que Deus vai formar nossas vidas, que Deus vai nos formar. Para quê? A fé verdadeira nunca termina em um mesmo, se multiplica. A fé de Davi não terminou com ele, se multiplicou para matar mais gigantes. E agora eu fico mirando, irmão, como é lindo o que Davi ha hecho, porque ele levantou uma geração que tinha medo. Ele chega num acampamento e vê soldados temblando de medo. Chega esse homem, irmão, e eu pensei a imaginar-te, porque a fé de Davi nunca foi retada até ele chegar ao acampamento. A fé de Davi nunca foi provada, porque Davi matou urso, matou leão, porém nada lo retou ele. Ele estava em um campo cuidando das ovelhas de papá, e de repente apareceu um urso e que queria levar a ovelha. Ele o afrontou. Apareceu um leão, ele o afrontou. Só que a hora ele vai em uma congregação, disse que lá a nação dos filisteus estava congregando de um lado, acampando de um lado, e o do Israel do outro. Aí chega Davi, o padre lhe enviou, leva grano tostado, leva 10 panes, queso para los jefes de los 1000, que era o jefe que cuidava dos 1000 soldados. E Davi chega ali, nesse acampamento, enviado por quem? Pelo padre. Ele foi enviado pelo padre para levar alimento. Que alimento que ele estava levando? Era um alimento natural, mas o que ele estava portando dentro dele era uma fé que ia criar uma cultura de fé lá na nação de Israel. Não estava só levando o alimento físico que ele levava, era o que ele portava dentro dele, era muito mais do que um alimento físico. Era uma fé inquebrantável, uma fé de matar gigantes, uma fé a qual eles não tinham. Mas quando ele chega no acampamento, eu vou dizer que ele chega em outra frequência, que ele chega em outra sintonia, porque a sintonia que estava no acampamento era a sintonia do medo. Ele chega com a sintonia da valentia, porque o medo se herda. Se há um líder que está com medo de afrontar as situações da vida, de levar a tu povo a conduzir para pastos melhores, esse medo todo se herdarão. Então, o que Davi está levando para o povo de Israel é uma fé e uma valentia inquebrantável. Agora vou te dizer como Davi chegou, porque meu hijo me ha dado um regalo que a mim me encanta. Passa-me os cascos que estão aqui, por favor. Esses cascos têm cancelação de ruído. Quando o Mico me deu, eu disse, hijo, não hacía falta. Não, papai, eu queria te honrar. Irmão, pensa que isso aqui é bueno, porque esses dias eu estava em casa e pus os cascos, e estava sentado em um sofá, e lá de Jane estava me chamando. Chamava uma e outra vez, mas é claro, eu estava com os cascos, cancelação de ruído. E tampouco eu estava vendo ela, e ela estava me vendo. Ela só me via os pés, mas não sabia que eu estava com os cascos. E de tanto eu creio que ela tilhar e gritar, ela foi até onde eu estava e me mirou e aí assim. Quando ela assim, eu mirei e digo,
Ui, que passa aqui? Eu estou te chamando, vai ser rato, venha me ajudar aqui. Eu digo, oh Senhor, perdona, é que eu estou aqui em outra frequência. Eu estava escutando alabança, eu estava em outra frequência. Então, como Davi chega em um acampamento? Davi chega assim em um acampamento, irmãos. Eu quero que tu entenda como chega Davi em um acampamento, porque senão tu não vai compreender a prédica. Davi chega assim em um acampamento. A única coisa que eu escutei Davi, se tu ler a palavra, ele ouviu o gigante falar. Primeiro, ele ouviu o gigante falar. Disse: quem é este? Quem é este incircunciso que se levanta contra o esquadrão do Deus vivente? E outra coisa que ele escutou: a recompensa. Foi a única coisa que ele escutou. Sabe o que passa? Esse é o grande problema de nossas vidas, porque não cancelamos os ruídos externos e derramos que os ruídos externos determinam nossas vidas, determina a nossa maneira de caminhar na presença do Senhor. Aí o que ele faz? Quando ele chega, ele escuta que o gigante está desafiando Israel, e ele escuta que há uma recompensa. Aí o demais, irmão, ele põe na cancelação de ruído. Vem o teu irmão, ele abre e diz: que tu estás sendo aqui? Mi padre enviou. Meu padre enviou, não foi outro que enviou. Quem enviou foi papá para o campo de batalha. Entenda que foi papá que enviou para o campo de batalha. Então ali está, em um campo de batalha, e a única coisa que ele escuta é essas duas coisas. Aí seu irmão Eliabe disse: ei, já te conosco, tu está com malícia, que tu veio a ser aqui. Davi, e ele disse: que passa, irmão? Por que me trata desta maneira? Passou. Davi foi falar com outros soldados e perguntou de novo: o que vão arregalar? Vale. Escutou de novo. Foi para outros. Aí seu irmão se enfadado com ele. Até que a notícia chegou à nação, chegou aos ouvidos do rei Saul. Davi está dizendo: quem é esse incircunciso que desafia o esquadrão do Deus vivente, e que Davi quer pelear? Irmão, que frequência tu estás? Que frequência tu estás? Quando tu estás na frequência do reino de Deus, irmão, sabe uma coisa? Toda vez que tu vai fazer algo para o reino de Deus, deixa eu dizer algo. Toda vez que tu vai fazer algo para o reino de Deus, os primeiros que vão tentar deter-te ou vão tentar desanimar-te são seus irmãos. Os opositores, o problema não era o gigante, não. A fé de Davi estava sendo retada a hora, porque o primeiro que vai assim são seus irmãos, que vão dizer: não vai fluir, não vai funcionar, não é assim que faz. Eliabe estava dizendo: que tu haces aqui, tu és malicioso. Mas é claro, Eliabe não estava preocupado com a vitória da nação de Israel, ele estava preocupado com a sua reputação. Ele estava preocupado com a reputação, porque ele era soldado e Davi cuidava de ovelhas. Agora imagina Davi desafiando o gigante, matando o gigante, e ele soldado, 40 dias ali, escutando e não atuando. Toda vez que tu se levanta para ser algo para o reino de Deus, tenha entendido isso, os opositores vão aparecer. E muitas vezes os opositores não são de afuera, são de dentro da casa de papá. São de dentro da casa de papá. Eu me acordo quando me levantaram para ser líder de jovens na igreja de Tremp, e eu, com pouca experiência, com quase nada de experiência, mas com desejo ardente de fazer as coisas para o reino de Deus, de levar os jovens à montanha e orar e buscar a presença de Deus. Eu digo: tenho que fazer algo. E disse: vou fazer o primeiro festival de tarta na cara bíblico. Falei com o pastor, digo: tem minha bendição. Irmão, quando naquela época levávamos os cartéis para as outras igrejas entregar, venga participar com nós outros deste evento. Aí, o primeiro que se levantou dentro da casa de papá foi o irmão, um irmão andurenho, um patriarca, porque ele tinha uma família, a família era numerosa dentro da igreja, e tinha filhos que eram adolescentes. Meus filhos não vão participar. Usar a palavra de Deus para ser de tarta em la cara, e que não, meus filhos não vão participar.
não falou comigo, mas me mandou a mensagem, chegou até mim. Irmão, isso foi para mim e eu escutei e digo, sabe, irmão, mas eu estava em outra sintonia. Entrou por um ouvido e saiu por outro, porque eu estava na sintonia do reino de Deus. E quando tu estás na sintonia do reino de Deus, Deus te põe algo em tu coração, hágalo. Dá igual que seu irmão não vai aceitar ou não vai aceitar. Eu sei aquilo, o chamado que tenho sobre mim. Eu digo, me vou a caminhar assim. E digo, não viene, vale, convida as outras igrejas. E o dia do evento veio tanto, vieram a igreja de Barcelona, vieram a igreja de Leida, de Marença, e eu enviei o questionário para cada um, era mais de 100 perguntas bíblicas, eu fui em cada igreja, entreguei, e pus o cartel na entrada da igreja, e entreguei ao líder dos jovens, para quê? Irmãos, chegou uma galera, uns adolescentes, uns jovens. Quando a equipe que eu estava cuidando, que eram 10, não eram 10, para mim eram 100, que jovens que me davam trabalho, misericórdia de Deus, em sério, pensa nos jovens, mas porque todos tinham um propósito. Hoje 2 deles são líderes, o outro foi chamado para liderar a juventude de Trempe, e o que mais me deu trabalho, porque quando ele chegou na sua juventude, ele se desviou, irmão, eu chamava ele, mira, eu me quedei inteirado que tu estava borracho, assim, e eu estava mesmo. Não vou mentir para ti não, porque você sabe que eu não minto para ti. Digo, vou vir para a casa de papá, vou vir para a casa de papá, que Deus tem promessa em tua vida. Casou, e há um mês e pico eu me enterei, que um dos pastores de Ayá me chamou e disse, sabe quem é os líderes dos jovens aqui? Cadimiel, o nome dele. E aí, coisa linda, irmão. Eu perco o amigo, mas não perco a oportunidade de pinchar. Aí eu chamei ele e disse, comecei a rir, e disse, e que? Ele disse, o que? Eu digo, tu vais chorar, e dificilmente tu vais parar de chorar, porque o que tu sembraste vai cosechar. Mas eu te ajudei, sim, me ajudou muito, mas quando tu se desviou, tu me deu muito trabalho. Pois nada, está bendizido, irmão. Então, é o que passa, irmão. O primeiro que se levanta são os de la casa de papá. Infelizmente é assim. Infelizmente é. O irmão não queria que ele estivesse ali em um acampamento. Não queria que ele fosse batalhar contra o gigante. Queria que a nação de Israel se quedasse mais quantos dias? Se havia 40 dias que estavam ali, escutando, com medo. Aí vale. Eu hecho o primeiro festival. Llenou a igreja. Llenou tanto que havia gente atrás aqui no púlpito, porque não cabia na frente mais. Foi maravilhoso. O terceiro festival de Tarde na Cara, foi necessário falar o ajuntamento para nos ceder uma pista de futebol, porque não cabia dentro da igreja. E hablamos com o ajuntamento de Trempe que nos deixasse o salão não, como é que fala? O polidesportivo do pueblo. Ele disse, não puedo deixar porque já está ocupado. Puedo deixar a pista de afuera. A pista de afuera era verano, estava cerca da piscina. E tu sabes que a cerca da piscina em verano dá muitos jovens, não? Nos cederam silhas, nos cederam as tendas para pôr afuera. E nesse dia foi grandioso, porque a gente escutava nós cantarmos, havia cântico, havia prédica e havia Tarde na Cara, e reíamos, e Deus nos honrou. Não se detenga, derribe gigantes, e hoje eu estou vendo os frutos que foram cosechados disto. Entenda uma coisa, aí eles, em la sintonia do reino de Deus, Saúl o chama, disse, Davi, tu eres um muchacho. Mas ele não escuta nada, é que Davi não escuta nenhuma coisa negativa, é que ele está em uma sintonia tão grande com as coisas do reino de Deus, que chega seu rei, dizendo, tu eres um muchacho, te darei minha armadura, ponga minha armadura, já que tu queres pelear, vais com minha armadura, peleia como eu peleio, peleia como eu peleio, és a melhor armadura da nação de Israel. E entregou para ele
E ele não conseguia caminhar. Ele disse: isso não é para mim. Não é. Como que vou entrar num campo de batalha com este peso? Sabe o que passa? Que seu líder queria que ele fosse como ele, que ele entrasse sistema humano, que ele entrasse, porque claro, quem vai guerrear naquela época ia guerrear com uma armadura. Davi vai ser algo extraordinário. Davi vai com uma de 5 pedras. Não é lógica. No reino de Deus não é lógica, irmão. É crer, é ter fé. É ele que se move pela fé. Davi disse: não hace falta. Eu matei urso sem armadura, eu matei leão sem armadura, e para matar esse gigante também será sem armadura. E Saul dizia: não, vás com minha armadura, peleia como eu peleio, habla como eu hablo, ei, canta como eu canto, ora como eu coro. Não serve, porque a unção que Deus, a identidade que Deus deu para Davi não era de Saul. O que Saul queria? Que ele levasse a identidade dele para o campo de batalha. Mas para o campo de batalha Deus disse: tu tem uma unção, e essa unção é diferenciada de Saul. Tu não pode levar o campo de batalha a identidade de outro. Se Deus te chamou para ser algo, haga aquilo que Deus vai colocar em seu coração. Como que foi a pelear? Levando para o campo de batalha. Esse dia uma irmã disse para mim, eu disse: vamos orar. Ora, pastor, eu não oro como tu oras. Com essas palavras eu digo: ei, eu não quero que tu seja uma cópia de mim. Ei, ora, porque a sinceridade de coração é que hace que a oração se acerque ao trono da graça do Senhor. Ora como tu oras e já está. E aqui eu não quero cópia de mim. Somos líderes, não desejamos cópias. Desejamos que tenha intimidade com o papá, com o Senhor dos exércitos. E Davi disse: não posso trabalhar com esse sistema, não posso avançar com esse sistema. É impossível de eu lograr ir ao campo de batalha, porque eu não tenho como me mover. Aí, irmão, ele rechaça a armadura de Saul. E aí aquele ninho corre 5 pedras. E eu dizia: 5 pedras, se assim falta uma. Aí eu lendo, digo: porque havia 4 gigantes a um para ser derribados. Parece que não, né? Parece que quando tu estuda a palavra de Deus, diz: é coincidência que 5 pedras são 5 gigantes. Parece que Davi já estava exercitando a fé e promovendo a fé para os que veniam. Digo: uma pedra derribarei e 4 se quedará para a geração futura. E é isso que necessitamos. Necessitamos de pessoas. És tu que está aqui hoje escutando esta palavra. Essa geração está à beira da morte, se nós outros esse ano não ativarmos a fé. Porque falar é fácil, muito fácil, poner em prática é difícil. E eu quero te dizer que será esse irmão que está a tu lado, esse lindo irmão que está a tu lado, que vai poner, que vai retar tu fé, que vai poner tu fé em prueba. É na congregação, irmãos. Ele não estava fora da congregação, não, era dentro da congregação. O irmão dele rechaçou ele, era dentro da congregação que queria que ele levasse peso a mais em um campo de batalha. É na congregação. É na congregação que tu aprendes a amar, a perdonar. É esse cabeção que está ao teu lado, que te falha uma e outra vez, que te deixa la mano uma e outra vez. É ele mesmo. E tu tem que dizer: Senhor, aí vem a fé que tu ponendo em prática, tu fé, o amor que tu tens por Deus, e dizer: perdão. Aqui está, irmão. É isso que necessitamos. Se queremos uma geração forte, é necessário exercitar esse músculo. E é aqui, é o ginásio de Deus. Quando tu entra nessa igreja, tu diz: ei, aqui é uma bendição. É porque tu não conheceste os irmãos ainda, tranquilo. Aqui somos todos pecadores, necessitando da graça e da misericórdia de Deus cada dia. Quando tu começa a conhecer, tu diz: Deus meu, tem misericórdia. Mas é aqui que tu vais aprender a amar.
É aqui que tu vai aprender a perdonar. É aqui que tu vai ter um crescimento extraordinário no reino de Deus. É aqui mesmo. Ei, Deus não só tem vitória para a tua história, te lhe dá para criar uma cultura de fé. Davi não só derrotou um inimigo, cambiou o que Israel creia possível. Se nós não matarmos os gigantes que estamos afrontando, quem sabe dentro de tua casa, dentro de seu hogar, tu vas trasladar esse gigante para uma geração que está despreparada para afrontar. Quantos estão a sofrer no dia de hoje, porque os padres não suportaram os gigantes e caíram, se separaram, e hoje o filho, uma família totalmente destruída, porque não venceram as batalhas com os gigantes. Davi venceu um gigante, e agora os soldados vencem vários. Ei, nós somos essa geração. A geração que vem será melhor do que nós outros. E outra coisa, seus braços já estão cansando. Tu já passaste do 40. Tu não tem a mesma vitalidade quando tu tinha seus 20 anos, cabeção. Então, empieza a implantar em essa nova geração esse poder que há dentro de ti, para que possamos ver coisas sobrenaturais acontecendo na casa de papá. Escute-me, entenda uma coisa: Deus sempre se preocupa com sua reputação. Quem que estava em jogo em um campo de batalha? Não era a reputação de Deus? Era a reputação de Deus. Deus se preocupa muito por sua reputação. Em toda a escritura ele repite uma e outra vez: por minha glória, por minha glória. Ele se preocupa. Mas tu eres filho de Deus, tu fazes parte da família de Deus, e Deus se preocupa com a sua reputação. Por isso, irmãos, como um bom padre, ele quer que a família seja respeitada e que não tenha mala fama e não seja desonrada. Então, quando não atuamos como Cristo, com as pessoas ganhamos esse testemunho. Ganhamos esse testemunho. Por isso que as gerações já não querem ser parte de uma congregação, não querem ser parte das coisas do reino de Deus. Por quê? Porque nós não matamos os gigantes, não derribamos gigantes. Muitas vezes há duas razões por que o crente rechaça Cristo. Primeiro, nunca é sido amigo de um cristiano, não conhece os cristianos. É verdade. Segundo, há conhecido um cristiano que desilusionou por sua atitude, por suas ações e por sua hipocrisia. São duas razões, e é verdade. Muitas vezes, nós que estamos aqui dentro, não damos testemunho do Deus de Israel, do Deus que derriba gigante. Porque se não fosse Davi ter salido em um campo de batalha, com aqueles soldados 40 dias, escutando que o Deus de Israel, afrontando ao Deus de Israel, afrontando o exército do Deus de Israel, nada lhe ha hecho nada. Foi necessário Davi chegar ao campo de batalha e transformar um ambiente hostil, um ambiente de medo, de mentalidade pobre, em uma mentalidade de vencedor. Nós somos o testemunho, nós somos filhos de Deus. O que nós carregamos sobre nós outros é a reputação de Deus. Davi levava sobre ele uma reputação intachável das coisas do reino de Deus. Quando ele chega, ele sente zelo pela casa de papá, ele sente zelo pela nação de Israel. Ele disse: quem é este incircunciso? Quem é esse que desafia a Deus vivente? E ele se levanta e disse: eu vou pelear com ele. O resultado, que a nação de Israel foi liberta de 40 dias e 40 noites, escutando um gigante que despertava pela manhã e pela tarde.
Nosso Deus está sendo retado a cada dia, em seu trabalho, em sua congregação. E qual é o testemunho que tu tem levado para essas pessoas como crente? O que elas têm visto em ti e contemplado em ti, que miram a ti e dizem: uau, eu quero ser como esta pessoa. De ano de fé, eu quero ser como esta pessoa. É que me encanta estar ao lado desta pessoa. Me transmite algo. Eu não sei o que é, mas me transmite. É a paz de Cristo que sobrepassa todo o entendimento. É isso que nós necessitamos. Nós necessitamos vencer os obstáculos que há. E para vencer os obstáculos é necessário que nossa fé seja posta à prova, seja provada. Seja bem-vindo em um ginásio do Rei dos Reis. Seja bem-vindo em la casa de papá, porque nós vamos poner tu fé em prova para que você seja aprovado. É em la casa de papá. É aqui. Perdona, ama esse cabeção que está do lado. E avançamos. Davi não escutou a voz da família. Davi não escutou a voz do sistema humano, nem a voz da aparência, porque ele estava em sintonia com o reino. E essa sintonia vem para essa catedral. A partir de hoje, prepara para cancelar os ruídos externos e a viver algo extraordinário da parte de Deus. Uma vez uma irmã chegou até mim e disse: eu queria te pedir perdão, porque te tratei mal. Eu digo: quando isso? Em la festa tal. Eu digo: quando? Eu te falei assim, mas eu disse que eu não me acordo. Eu digo: eu estava tanto em outra sintonia. Se ela me tratou mal, eu não entendi nada, porque eu estava com cancelação de ruído. Vamos a viver o extraordinário de Deus, porque falar de fé e não pôr em prática não serve. Não nos serve. E eu posso falar de fé, mas não pôr em prática não vai servir. E esse ano queremos avançar em um mesmo sentir. E para avançar em um mesmo sentir, vamos a derribar gigantes. Porque nós vamos a derrubar os gigantes. E essa geração que vem aí vai levantar um reino de Israel. Davi matou um gigante, os demais levantaram um reino para Israel. O reino de Davi foi constituído de pessoas valentes, os valentes de Davi. E aí a pergunta é: aqui estão os valentes de Davi? Essa nova geração que vai derrubar os gigantes que há em esta terra. E eu vou dizer uma coisa: tu estás indo na terra de gigante. É aqui que tu fé será posto à prova. Ponga-te de pé. Não deixa que a opinião dos demais se defina. Não deixa que a opinião dos demais se defina. Tu eres hijo. Não deixa que a opinião dos demais defina. La unción não funciona em identidade prestada. Não deixa que nadie queira colocar em ti uma armadura que não seja tua, porque não vai funcionar. A unção é tua, não vai estar em identidade prestada. Quem sabe Deus pensava comigo? Quem sabe Saul queria que levasse tua armadura, para que quando Davi ganasse, quem sabe se ganasse com a armadura de Saul, o povo ia dizer: sim, ganhou. Mas o que ele estava carregando era a armadura do rei. Deus quitou isso. Disse: não, eu não necessito. Eu que necessito, Davi, é que tu vás com 5 pedras e com tua fé. E eu sou um Deus que com um acerto eu derribo gigantes. Levanta tuas mãos. Senhor, aqui está tua palavra ministrada nesta noite. Esse é o ano da fé. E a fé é um dom de Deus. Queremos exercitar a nossa fé. E só vamos exercitar a fé se estivermos em um campo de batalha. Deus nos chamou para algo extraordinário nesta nação.
E é necessário que nós viemos compreender o chamado que Deus tem para nossas vidas. Derriba o gigante, para que a geração futura viva o extraordinário de Deus, viva a paz de Cristo. Ei, aí jovens, aí pessoas que estão aí fora necessitando de tu fé, cabeção, necessitando que nós ativamos aquilo que está dentro de nós. Esteja aí na sintonia do reino de Deus. Cancela os ruídos que estão dizendo que tu eres incapaz, que tu não vais lograr para viver o extraordinário, aquilo que Deus colocou em tua vida, aquilo que Deus determinou, o propósito que Deus tem sobre tua casa, sobre tua família. Cancela os ruídos externos e escute a voz do Criador, pois sua vontade é perfeita e é agradável sobre nossas vidas. Aonde irei? Somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Aqui tenho eu no céu, se não for a ti, e fora de ti nada desejo na face da terra. Assim dizia Davi. Se nós compreendermos que cuidar de ovelhas é onde aprendemos a sintonia do reino de Deus. Davi aprendeu a ser pastor. Em o campo ele aprendeu a ter fé. E foi na congregação que ele pôs em prática aquilo que ele já praticava no campo. Quando nada ele ouvia, ele estava prostrado adorando ao Senhor. Quando nada ele ouvia, ele estava derribando o leão. Quando nada ele ouvia, ele matava o urso. É na sua intimidade, é na sua habitação que tu vas levantar-te com fé para chegar na congregação e matar gigantes. Senhor, nós oramos por essa nova geração e nós queremos ser portador de algo grande para ele. O legado que nós queremos deixar não é um legado de murmuração e de lamento, é um legado de vitória, é um legado de derribar gigantes. Pois ultimamente os crentes o que estão fazendo é derrando lamento, é derrando murmuração, é derrando contenda. Mas o Senhor manda dizer a você nesta noite: levanta-te, põe-te a levar uma geração a ter fé, porque eu chamei vocês para derribar gigantes sobre esta terra. Eu chamei vocês para estigar a fé dessa nova geração, expandir a fé dessa nova geração. Cancela o ruído e viva o extraordinário de Deus. Se eu quero que minha família avance, se eu quero que meus filhos estejam no centro da vontade de Deus, eu vou criar um ambiente, eu vou redefinir o ambiente espiritual que me rodeia. Eu vou definir, depende de mim, definir o ambiente espiritual que me rodeia. Prepara que vem um novo ciclo, prepara que vem uma nova temporada, aonde a quem quiser caminhar comigo contemplará e entenderá que há um novo tempo em nossas vidas. Ei, eu entendo esta palavra que o Senhor nos ha dado. E o Senhor falou comigo: camina, haga como as mulheres que iam ao tumba, que eles disseram: quem moverá a pedra? Quando essas mulheres caminhavam, uma mirou para a outra e disse: quem vai mover esta pedra? O Senhor falou comigo na virada do ano sobre esta passagem. Miraram uma na outra e fizeram a pergunta: a pedra é muito pesada, era necessário homens para mover a pedra de la tumba. E essas mulheres despertaram pela manhã para ir mirar o corpo de Jesus, levar espécie e ungir o corpo de Jesus. E elas perguntaram uma à outra: quem vai mover a pedra? Quem vai mover essa pedra? Mas seus pés não se quedaram paralisados, caminaram.
E quando chegaram, a tumba estava aberta. Tudo que Deus necessita de ti é movimento. Fé sem movimento, ela é morta. Move-te em um sobrenatural de Deus. Está difícil? Move em la casa de papai. Está difícil? Ai, a opressão. Move-te em la casa de papá. A tumba já está aberta. A vitória já estava garantizada. Quando ela chega, não havia corpo, havia vitória. Havia vitória, havia vitória. E eu creio nesta palavra. Eu creio que esse ano será um ano de derribar gigantes. Mas primeiro que nós temos que derribar é o ruído externo que está entrando em tus ouvidos, que te põe um contra o outro, que põe a hablar um de outro. É isso que necessitamos detener-te, porque se nós não cancelamos o ruído que há externo, não vamos a escuchar a voz de Deus e a direção que Deus tem para a sua vida. É impossível escuchar a voz de Deus se tu não cancela o ruído externo. Viva o extraordinário de Deus. Ei, chegou a temporada de crescimento espiritual nesta casa. Chegou a temporada de crescimento espiritual. Chegou. Ei, Deus vai te incomodar. Expansão da fé. Tu vai orar e que llore na presença de Deus. Tierino llora, mas não deixa de congregar. Venga na casa de papá, porque aqui nós te curamos. Aqui há sanidade. Alabado seja o Senhor. Graças por me escuchar. E que esta palavra seja de bendição para tu casa, para tu família e para essa geração. Nossa geração necessita de ti, cabeção. Essa geração que está aí fora, essa geração que está aqui dentro, necessita conhecer o Deus de Israel. Estamos no campo de batalha ainda, mas um dia era vocês que estará aqui e nós outros só estaremos governando. Que Deus bendiga, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus te haga prosperar na terra de los vivientes. Eu declaro em nome de Jesus a unção de derribar gigantes, a unção de expandir a fé em la vida de las demás pessoas, em nome de Jesus. Amém. Gracias, 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 Senhor.